Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu sei, Pai, que Ele já está nas mãos do Senhor. Meu Deus, eu só te peço que guarda a sua casa, a sua família. Guarda, meu Deus querido, em nome de Jesus. Venha, meu Deus, abençoar, ó Deus querido, a vida do teu servo e de toda a sua família. Senhor, guarda e livra de todo mal, em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo, Senhor, use a boca do teu filho. Fale conosco, meu Deus, conforme a tua vontade, teu querido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A igreja pode se sentar. Antes de nós entrar na palavra, eu vou contar aqui um rápido testemunho que aconteceu nessa madrugada. Hoje de madrugada, 15 para as 3 da manhã, eu acordei e sempre que eu acordo assim, que é para mim orar, eu tomo aquele choque e eu desperto de uma vez. Normalmente, às vezes a Darlene me chama para orar e eu oro de joelho e com a cabeça no travesseiro já escorregando. Quando eu termino o amém, eu já estou dormindo. É normal, irmão, para quem trabalha, às vezes trabalha pesado, tem dia que é puxado. E essa madrugada eu acordei nesse impacto e peguei a palavra de Deus e fui dar uma lida. Aí falei, vou ler só uma mensagem rápida. A primeira palavra que eu peguei, Jesus estava falando com os discípulos e rapidinho teve um dos discípulos que correu lá e traiu Jesus. E esse traidor chama Judas. E ele traiu por 30 moedas de prata. Amém, irmãos? Amém. Somente isso, esse é o testemunho. Eu fui trabalhar hoje, passei uma mensagem para a pastora. Daí a pouco, passei a mensagem à noite, de manhã, mas eram as 8 horas, parece, eu peguei o celular, tinha uma mensagem lá. Que era para nós trazer a palavra. Eu entendi nós, perguntei para minha esposa, que eu já estava afim de pular fora. Dessa vez eu estava. Aí, só que quando eu peguei, antes dela responder se era eu ou minha esposa, Deus já estava trazendo na palavra do traidor. Irmãos, olha como que Deus faz um círculo em sua volta e nada foge daquilo que Deus determina. Eu peguei e aí veio na minha mente assim, tem gente que trai por menos do que 30 moedas de prata. Aqui caiu em mim, irmão, com um peso. Aí eu peguei e falei assim, não, vai ser eu vou pregar. E respondeu a pastora, não, é tu mesmo. Eu falei, então tá bom, amém. Aí eu peguei, corri para casa na hora do almoço, tentei fazer alguma coisa, peguei uma mensagem e aquilo ali não foi aquela mensagem. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Aí daí a pouco de tarde, eu tinha pouco tempo, aí Deus me deu uma mensagem, eu li aquilo e aquilo bateu de frente com aquilo que a igreja precisava para hoje. Então fica conectado, irmão, que às vezes a palavra é pequena, é simples, é curta. Às vezes eu não vou saber explicar ela totalmente, mas Deus vai explicar ela no seu coração, no seu mente. Aí eu cheguei em casa, peguei a palavra de Deus e o interessante, a minha esposa falou no caminho, hoje você não vai derreter não, né? Porque eu tenho por costume, porque Espírito Santo, eu estava ali, Deus já me falava assim, o Espírito Santo já se tomou um lugar de honra nessa igreja. Tomou ou não tomou, pastor? Teve diferença ou não? Aí eu peguei e falei, ainda perdi o meu esboço, ainda a minha preparação perdi, porque o pastor achou ela. Eu não sei se ela está aqui, o pastor achou, porque ele cumprimentou a igreja e em seguida ele falou assim, irmãos, conexão com Deus, falou 2 vezes, conectado ou conexão. E na hora que eu estava terminando a minha mensagem, eu coloquei lá, vou pôr um nome nessa mensagem hoje, conexão com Deus. Amém, irmãos? Ficam de pé, aplaude o Senhor Jesus e abra a palavra do Senhor em Romanos de número 8. Amém? E aí, irmão, de complemento, a irmã ali traz uma no meu ouvido bem alto, que não é para pular um versículo, não é para deixar de falar nada. Então, irmãos, é muito importante que nós venhamos prestar atenção, porque a palavra de Deus ela vem de encontro conosco para nos alertar, para
abrir o nosso conhecimento, para nos dar sabedoria, mas é sabedoria divina, sabedoria eterna, não é sabedoria terrena. Porque a sabedoria terrena é muito simples. Aqui que prevalece na terra é o dinheiro e bens materiais. Mas isso vai ficar para trás. E o que prevalece para Deus é a salvação. Porque nós temos que buscar a salvação. Essa que nos interessa. Amém, irmãos? Amém. Vou passar um pouquinho aqui que eu não estou enxergando muito bem não, mas vai dar certo. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? A igreja pode se sentar? Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Deus, ela é muito clara para nós, é muito transparente. Basta que nós venhamos conectar. Quando eu estava encerrando a minha mensagem, eu pensei assim comigo: engraçado, como que o povo naquela época, olha como que Deus toca no coração da gente, irmão, e fala em 2 traidores numa mensagem só, num toque só. Aí ele falou para mim assim, eu falei assim: mas como que pode o povo naquela época ter escolhido Barrabás, que era um ladrão, um salteador, estava preso, e mandar prender Jesus? A palavra de Deus diz aqui que ele veio em carne, se fez pecador por nós. Irmãos, a mensagem é muito forte e é muito nítida para os nossos ouvidos. Se nós for tentar buscar um conhecimento aqui, se você não entender hoje, você pode pegar essa mensagem e levar para sua casa e começar a procurar a situação. Aleluia. Nós estamos hoje, irmão, com situação às vezes parecida, né, no mundo. Não precisa nem de eu citar o que é que está acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela vem em nosso coração para dizer: quando Jesus chegou no mundo, ele já foi perseguido dentro do ventre. Você vê que tem algo diferente. Porque aquilo que causa destaque, principalmente no mundo espiritual, o inimigo não dá sossego. Pois quando o inimigo estava perseguindo Jó, porque Jó causava destaque no mundo espiritual. Pastora Fátima falou aqui outro dia das reverências de Jó. Era reto, temente a Deus, né? E se desviava do mal. Irmãos, mas a palavra do Senhor, ela vem trazendo para nós aqui. O Salmo 121 diz que nós olhar para o monte, de onde virá o nosso socorro, porque o socorro vem do Senhor. Se o socorro vem do Senhor, a palavra já coloca ele com uma estrutura mundial, não tem mais nada. Aí fala que ele criou o céu e a terra. Ficou o que para o diabo criar? Ficou o que para o ser humano fazer? O mundo é completo, mas pelo que Deus fez, não é pelo que eu faço, o que o inimigo faz, não. O resto é história, porque a palavra aqui, ela apresenta aqui Jesus. E na hora que eu estava saindo de casa, eu pensei assim: engraçado, o povo traiu Jesus, mandando soltar Barrabás. O que é Barrabás na nossa vida hoje? Aí Jesus falou assim: são poucos que não carregam Barrabás no bolso, na mão. Aí me deu aquele choque, aí eu peguei e falou assim: o Barrabás do povo hoje é esse. Quantos não estão deixando, irmão? Quantas vezes nós pegamos o celular? Ô, irmão, a palavra é pregada, a boca bem perto do ouvido. Eu prego primeiro para mim, para depois pregar para a igreja. Às vezes você fala assim: está esquivando, vai ver que não usa celular. Não, irmão. Nós temos que saber fazer o uso, porque nós pegamos 200 vezes ou 300 vezes o celular por dia. E a palavra de Deus, e Jesus, nós estamos entregando para ser crucificado novamente. Então essa é a mensagem que Deus vem tocando no meu coração.
E aí lá em Colossenses de número, parece que é 3, fala sobre o alto. Colossenses 3. Lá fala assim: as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morrerão e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele, com a glória. Aleluia. Em glória. Amém, irmãos? Amém. Então é importante que nós venhamos entender que a morte vai ser para todos. Se alguém achar que não vai ter a morte, está enganado, porque a própria palavra diz que vai ter a morte. Agora, em que circunstância é a morte, é nós que escolhemos. Porque no mundo espiritual, para nós, muitas vezes nós já estamos mortos há tempo. E esse ressuscitar com Cristo é abrir o coração para Deus e voltar para as coisas de Deus. Porque se a gente for olhar, irmãos, as coisas do mundo, o que tem nos atraído não tem agradado a Deus. Aquilo que atrai a nossa carne, aquilo que atrai o desejo do ser humano, não agrada a Deus. Eu não estou falando que seja pecado você sonhar em ser rico, você batalhar, você trabalhar, você correr atrás, você procurar. Não é pecado. A palavra de Deus mesmo fala que do suor nós viveríamos, comeríamos do nosso suor, do nosso rosto. Não é pecado. O celular, irmão, não é pecado, mas se você souber usar ele. Se você não souber usar ele, qualquer tipo de coisa é pecado. Você começa a idolatrar o celular. Então, irmão, quando Deus me falou assim, Barrabás está no seu bolso, está no bolso da humanidade hoje. Hoje você pode contar um que não tem um celular. E o que está acontecendo, irmão, que cada minuto que passa nessa vida, nós estamos deixando se corromper pelas coisas do mundo, porque o mundo jaz do maligno e cada dia o inimigo prepara surpresas e pratos. Você pega um celular hoje, o seu celular que você compra hoje, ele só vale naquele minuto que você tira da loja. Quando você chega em casa, você já tem sonho com o outro. Já sai uma novidade. Então você vai viver só de ilusão. Nesse mundo é ilusão. Então, irmão, o que Deus determina, está determinado para a nossa vida. O que Deus tem para mim e para você está determinado. Mas só que às vezes as consequências, as circunstâncias, nós é que procuramos. É por isso que as coisas muitas vezes não fluem na nossa vida. Um homem falou para Jesus assim que o filho dele estava surdo e mudo. E os discípulos já tinham orado e a surdez e a mudez não tinha sido curada. Jesus falou que com oração ia ser curado. Quando Jesus orou, ele voltou a falar e a ouvir. Então, irmãos, prestem atenção. Hoje para nós orar 10 minutos, se você ficar perto do celular, você consegue orar 5 minutos. Então o inimigo está tentando roubar o nosso tempo, nos ludibriar, nos enganar com as coisas que não tem sentido. Porque o que interessa para nós, irmão, porque vivo nós já estamos, o próximo passo é a morte. E a morte com Cristo é lucro. Não precisa você temer a morte. A irmã falou ali comigo que eu estava com medo de pregar. Eu nunca tive medo de pregar. Eu sempre cheguei mais tranquilo. Mas hoje eu estava com medo de pregar. Porque tem situação que Deus coloca a gente entre a cruz e a espada. Fica difícil para a gente. Mas por que fica difícil? Porque cessou a oração, cessou o jejum, cessou a vontade de buscar a Deus. E o que está acontecendo hoje? A frieza tomou conta do povo em geral. A frieza tomou conta de nós, irmãos. Porque antigamente o povo ia buscar a Deus, ele andava a distância longe, não tinha chuva, não tinha tempestade. Hoje, se tiver um relâmpago, a pessoa já desanima. Tudo é motivo para nós paralisar para seguir a Deus. Então, a palavra de Deus vem nos dizer que essa traição hoje está nos envolvendo.
Então, a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago 4, parece que 4, fala que amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então, essa amizade que nós temos com o mundo, ela nos faz afastar. Nos faz afastar de Deus. Porque quando você está com essa amizade no mundo, nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para buscar Deus. Deixa eu conseguir achar o livro de Tiago aqui que eu vou... Ah, tá aqui. Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz: é com ciúme que por vós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Amém, irmãos? Amém. Então, como que o Espírito Santo vai habitar em nós? Como que nós vamos ter intimidade com alguma coisa? Como que nós vamos subir aqui o lugar santo de Deus e sem preparação nenhuma? Por que vem esse medo? Quando eu cheguei aqui, que o pastor começou a fazer oração, Deus já foi tomando uma postura diferente neste lugar, já foi trazendo um renovo, uma coisa diferenciada. Aí veio o louvor, o primeiro louvor falando de Espírito Santo. Então Deus confirma na palavra. Deus traz, todo dia Deus traz um conhecimento, a sabedoria diferente no nosso coração, porque a palavra é viva e eficaz. Talvez você venha aqui para ouvir algo diferente, mas nem aquilo que nós queremos ouvir não, irmãos, é aquilo que Deus quer para nós. Eu queria pregar uma palavra que fala lá em, parece que é Êxodo, de número 11, onde Deus deu uma brechinha para o povo, eles começaram a construir, e queria construir uma torre. E aí Deus vai lá e viu que a coisa estava ficando complicada, Deus foi lá e confundiu as línguas. Então, irmão, Deus tem o poder sobre todas as coisas, todas as situações. Por aí você vê a profundeza de Deus. Ele desenvolveu na hora a mente do ser humano e foi lá e desenrolou logo. Falou, se deixar, vai corromper. Não ia conseguir alcançar o céu, irmão, mas ia pôr no coração e ia fazer algo que não ia agradar a Deus. Então tem muita gente querendo fazer algo que não agrada a Deus, e por isso a gente às vezes deixa de alcançar as bênçãos e os milagres. Quer ver, irmão, uma coisa que nos aproxima de Deus? Talvez você vai achar que não, mas é. Porque se a palavra diz que tudo é mando ou permissão de Deus, então às vezes você está afastado dos caminhos do Senhor, Deus deixa uma enfermidade te pegar, porque aí você vai ter tempo para um irmão falando no seu ouvido, aí você vai ter tempo de ler a palavra, aí você vai ver o que é o estreito, aí você vai passar por uma situação. Não é tudo não, irmão, porque tem situação que é o diabo e tem situação que é nós próprios que provocamos. Entendeu? Tem situação que é nós que damos brecha. Não é nem para o inimigo trabalhar, não é para Deus chegar e dar uma correção. Porque quando as coisas estão findando, as coisas estão estreitas, o povo começa a procurar Deus, começa a se alegar na presença de Deus. Quem conhece essa igreja aqui, a igreja vai fazer 8 anos, né, pastora? Nós começamos sentados num pilão ali, ó, e aqui o sapato saía fumaça, fedia pneu queimado, e a coisa foi engrossando e veio para a igreja. Aqui tinha um pau no meio dessa igreja, faltava poucos irmãos arrancar esse pau, e era um som, uma coisa tremenda. Tinha uma oração na segunda-feira aqui, era na segunda, não era? Era diferenciada, aí aqui foi esfriando, foi caindo, e quem fez cair isso? Foi Deus? Não, foi o nosso desânimo, foi a frieza do próprio povo, foi a nossa frieza. Então muitos com isso aí, muitos desviou, porque é fácil, irmão, a pessoa vem aqui às vezes achando que vai buscar interesse próprio, não encontra, não volta mais. É no dia que Deus está falando para uma pessoa, ele pega a carona e fala, não, Deus está falando que vai mudar o meu quadro, ele começa a vir e não muda nada, porque não é para ele não entendeu. Quem tem que mudar o nosso coração é nós é que tem que tomar um rumo. É verdade, meu Deus. Não é esperar a oportunidade, tem gente que vem a esperar a revelação. É verdade. A revelação própria é a palavra de Deus, começa a folhear a palavra de Deus, para você ver o nível espiritual que você vai atingir.
que as coisas vão funcionar. Entendeu? Então, irmão, é dessa forma que o mundo está vivendo hoje. As igrejas, o pessoal hoje está querendo olhar onde é que tem um celular filmando, uma câmera, e vestir a melhor roupa. Eu vesti essa roupa melhorzinha hoje que eu vim de carro. Porque eu estava vindo de moto eu tenho que vestir até cobertor. Mas então, irmão, o que está acontecendo, o povo está caçando é jeito de se aparecer, de se apresentar. Não é nem para fazer um sucesso ali, não, é para ganhar um dinheiro, para ter um vínculo financeiro maior. Aí Deus não habita em meio a esses desejos, que aí é desejo da carne. O desejo da carne é passageiro, vai ficar aqui. Então a palavra de Deus diz que, a palavra de Deus fala que os ricos não andarão no céu. Mas por quê? Porque está com o coração no dinheiro, na riqueza. Essa riqueza é o coração na riqueza. Não é que ele não vai herdar. Porque quando Jesus pregou para uma pessoa, vende o que você tem e me acompanha. Ele não acompanhou não acompanha não. Se Jesus chegar aqui hoje, irmãos, e falar assim, pega seu carro, põe fogo, acaba com essa idolatria que você tem com um veículo novo que você comprou, com isso, com aquilo, e me segue. Vai ser pouco que vai seguir Jesus, porque o nosso coração está voltado para bens materiais. E a hora que Deus ceifar o nosso fôlego de vida, não tem prazo de aproveitar mais nada. Não tem prazo de aproveitar mais nada. Então, irmãos, é importante que nós tenhamos que colocar diante de Deus, porque a infidelidade com Deus hoje é grande demais. Nós somos muito infiéis a Deus, nós somos muito ingratos. Tem livramento que nós não percebemos. Tem livramento que nós não percebemos. Aqui muitos sabem o testemunho da minha esposa. Foi falado aqui que uma mulher estava sentindo isso, aquilo, aqui nessa igreja, aqui do lado direito. E minha esposa sentindo aquilo. Deus já estava dando um livramento para ela para uns dias para frente. Ela me perguntou no caminho, será que era para mim? Eu falei, eu não entendo muito dessas coisas não. Sara, não é comigo não. Tocou, não sei se ficou com vergonha lá na frente. Força, isso é uma oração a mais, você não ia perder não. Quando passou uns dias, ela estava com a criança da vizinha no colo e colocou essa criança na cama. E saiu descalço para casa fora, chovia, uma chuvinha muito pouca, assim, poucos pingos, sol meio brando. Meu cunhado e a irmã dela sentados na mesa da cozinha assim. Ela vai abrir a geladeira, tomou uma descarga elétrica. Ela ficou roxa, da cor de uma beterraba. Ela pulava igual pipoca. Ela tomou uma descarga elétrica, irmão, que não morreu na hora porque foi um livramento de Deus. O sangue dela subiu no rosto e desceu nos pés de uma vez. Ela pulava e marchava, eu peguei ela para os cotovelos. Ela subiu nas minhas mãos assim, eu pus ela sentada em cima da mesa. Ela teve esse livramento. Então, esse livramento de Deus já tinha sido programado para a vida dela. Porque Deus, irmão, não tem um relâmpago que Deus não deixa de saber, não. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece cada veia que a humanidade tem no coração. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe se você está conectado com Deus hoje, agora, aqui. Se você está dando importância para a palavra. Se está sendo uma bobeira para você. Aqui eu não volto mais. Isso aqui eu não vim aqui para escutar isso. Eu vim para ouvir aquilo e aquilo. Você não vai ouvir aquilo que você quer. Porque, irmão, aqui é a casa de Deus, não é a nossa casa, onde nós colocamos ordem. Aqui a ordem vem de Deus. A pastora que representa o anjo da igreja, a pastora Fátima, o pastor James, quantas vezes, pode perguntar, quantas vezes já chegou aqui para fazer algo e não conseguiu fazer? Já teve culto aqui, irmão, que a palavra foi só um tiquinho e rápido, porque o culto já estava encerrando. Verdade, pastora? Quantas vezes? Pastora desce aqui cambaleando, passa em cima dessa caixa, pega um do pescoço, entrega a revelação, traz um manto e o negócio vai fluindo, e o pastor vai tocando violão e a coisa vai desembolando. Aí eu falo, gente, eu vim para ouvir uma palavra diferente hoje, o que eu estou fazendo aqui? Não é para mim hoje. Mas quem somos nós para decidir o que é para mim e o que é para você? Glória a Deus. Então, irmão, nós já tivemos livramento na nossa vida que você nem percebe. Eu conversei com um rapaz um dia, ele veio atender um carro aqui em casa, ele é mecânico, dizer que estava na casa dele, em pé na cozinha, sentiu um calor dentro do ouvido, uma bala de 38 passou dentro do ouvido dele. Luiz, mecânico, ele veio atender o Júlio também. Então, irmãos, imagina
a velocidade de uma bala dessa você consegue entender? E Deus permitiu que ele fosse atingido. Ele era um homem evangélico, estava desviado. Permissão de Deus? Eu não sei qual que é o que Deus tinha para ele, mas ele não morreu. O livramento, a vida dele foi Deus que poupou. Jamais alguém queira tomar um tiro no ouvido e arriscar de escapar vivo. Entendeu, irmão? Então, é muitas coisas que Deus tem nos livrado. Se eu for contar do livramento que Deus já me deu, é incontáveis. Às vezes que Deus já me tirou do sufoco, de roubo, de assalto à arma de fogo, várias vezes. Eu lá no mundo, na época eu era casado, minha esposa, na época eu namorava com ela, eu corria atrás de um cara armado. Olha, o que é a situação? A pessoa no mundo, o que ele faz sem o domínio de Deus? E Deus ainda consegue livrar, porque Deus sabe lá na frente. Deus não vê o agora, Deus vê o lá na frente. Então, irmão, eu quero te convidar para você entrar para dentro. Não é ficar em cima do muro, é permanecer na presença de Deus, é se estruturar na presença de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é sensível, e o Espírito Santo, ele pode entrar no seu coração e mudar a sua história. Porque a palavra de Deus diz aqui que Jesus se fez carne. Quando Jesus estava na barriga de Maria, já era perseguido. Ele já era perseguido. Com 2 anos de idade foi mandado matar. Matou as crianças tudo naquela região. Jesus já era perseguido. Jesus nunca causou um problema. Jesus fazia milagre. Onde ele encontrava um defunto, o defunto saía andando. Onde ele tinha uma pessoa doente, mandava chamar Jesus. Ele mandava ficar em silêncio para não divulgar ali onde ele estava. Era milagres. Trazia pão e peixe e multiplicava para a multidão. Qual que era o motivo disso? Cumprimento da palavra, sim. Mas como que você vai julgar uma pessoa que não tem culpa? Foi Pilatos que falou que ia lavar as mãos? Lava as mãos desse inocente? Não tinha o que julgar Jesus. O povo em massa julgou Jesus. Hoje nós estamos julgando Jesus. É verdade. Hoje nós estamos julgando Jesus pelas nossas atitudes, pelas formas nossas. Irmãos, é muito fácil você saber qual que é o valor que Deus tem para nós. É muito fácil. Marca um churrasco, já fica uma ansiedade, se pôr num grupo, então você não tem sossego. Não, estou falando é realidade. É verdade. Mas se marcar um culto, acabou o celular, naquele grupo ninguém olha. Vai falando, meu. Com Deus ninguém quer nada firme. Mas com o mundo, com as coisas que beneficiam a carne, não que é pecado, irmão. Não que é pecado. Não estou falando para não fazer um churrasco, não. Se fazer, pode fazer. E não esquece. Aqui. Então, o que Deus tem para nós é maior do que tudo aquilo que a carne procura, que é o desejo. Levantar de madrugada para orar é uma dificuldade. Não é fácil. Tem vezes que eu chamo a Darlene, eu acho que ela não está conectada. Ela vai orando aí, daqui a pouco eu vou. Tem dia que ela me chama. Eu não consigo, eu levanto, só não tomo uma olhadinha para despistar, ela sai, eu buco. Não é fácil não, irmão. E se fosse fácil também, todo mundo fazia. Né? É porque é difícil mesmo. As coisas é difíceis com Deus, porque as coisas com Deus não é fácil. Deus disse que não seria fácil. No mundo terias aflição. Né? Jesus foi perseguido, passou por uma luta, passou por uma perseguição. Nós também vamos ser perseguidos, irmãos. Basta que você começa você quer ver uma prova, começa a fazer um propósito com Deus, a orar, começa a jejuar, faz um propósito da sua barba crescer, irmão. Até seu inimigo que não gosta de você começa a se preocupar com a sua barba, vai na sua casa falar da barba. Porque começa a incomodar as pessoas. Se tiver bonito, ainda fala que tá feio, para ver se te incomoda, para você rompe aquilo que você fez. Às vezes você fala, não quero falar para ninguém o que é que eu tô, qual que é meu propósito, mas você não dá conta. Você não dá conta. De tanto que o inimigo fica atiçando, mexe daqui, mexe dali. Um dia eu falei com a Darlene, vamos fazer um propósito de 3 dias sem falar uma palavra. Foi de jeito nenhum. Eu não dá conta. Mas não dá, não, irmão. Tem propósito com Deus, você não arrisca, não. Você vai passar vergonha, vai fazer propósito de todo.
É assim, você faz um propósito de não comer carne, tem tempo que você não vê um pedaço de carne, começa a passar voando. Parece que Eliseu está esperando carne, lá o corpo passa baixinho com o bife cheirando. Desse jeito. Ué, dessa forma, boi começa a cair na sua frente e morrer. Já cai sem um couro, separado em bife. Então, não é fácil. Aí você vê que a luta contra a carne, contra o inimigo é difícil. Verdade. Porque quando você também está na prova, tem costume de vir situação que faz você desistir. Jó tinha aquela situação, aquela alegria. Ele arrependia dos pecados até dos filhos. Aí o que aconteceu? O diabo estava rodando ao derredor da terra, sem fazer nada, recebendo auxílio, tranquilo sem trabalhar. Aí Deus pergunta para ele onde você estava. Ele achou que Deus não sabia onde ele estava. Aí ele falou que estava dando umas voltas, estava a rodear a terra, a passear sobre ela, né? Então Deus permitiu o que aconteceu na vida de Jó. Talvez, irmão, nós estamos passando por uma situação, mas se eu te apresentar um caco de teia e falar, esse aqui foi o que Jó pegou, você quer? É perigoso nós perder a salvação. Porque com o corpo tomado de lepra, sentado na cinza, e uma mulher ainda falando no ouvido ainda, abandona esse Deus e morre. Não é fácil não. Agora você bater de camara amarela, aparecendo para todo mundo e vendo quem está te filmando, penteando o cabelo, é fácil. Aí fica fácil. Mas passar pela prova, dando graça, não é fácil. Amém, irmãos? Amém. Ô, irmão, até aqui Deus me deu e eu agradeço pela oportunidade. A palavra de Deus, ela é uma palavra assim, ela bate muito de frente com a gente. Às vezes a gente não consegue expressar o amor de Deus para com cada ser humano. Então é importante que nós venhamos avaliar a palavra de Deus. A mensagem que foi pregada lá em Romanos de número 8, você começa a avaliar sobre uma palavra dessa, você vai entender o que Deus quer de nós para nós alcançar a salvação. Porque alcançar a salvação não é fácil, mas não é impossível, porque aquele que venceu a cruz, venceu a morte, é aquele que está conosco. Amém, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a vida de